o maior ato de culto da humanidade. Você talvez já tenha se perguntado o que é a Santa Missa. Talvez você já tenha participado de alguma celebração, aquilo tenha crescido no seu coração, mas você se pergunta, o que aconteceu ali? É justamente isso que nós queremos introduzir você nesta escola de formação. Aprender sobre o maior mistério que a Santa Igreja celebra. Santo Tomás de Aquino, ele tem uma frase muito bonita que diz assim: se o homem conhecesse o mistério da Santa Missa, morreria de amor. Imagina isso comigo, o mistério da Santa Missa. Algo extraordinário que o doutor Angélico diz: se o homem conhecesse o mistério da Santa Missa, morreria de amor. Esse mistério da Santa Missa é justamente o que nós vamos fazer nesta escola de formação. Vamos mergulhar nesse mistério para poder participar de maneira mais digna desta graça da presença de Deus. Por isso vai nos acompanhar documentos da Igreja, o Catecismo, vai também nos acompanhar a Sagrada Escritura e ainda assim um livro que vai nos introduzir nesse mistério é exatamente o livro que diz Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Esse é o título do livro que vamos trabalhar, que você está vendo aqui e que nós vamos, em algum momento, estar lendo e aprofundando esse mistério através da leitura dele. Por isso, é uma graça muito especial estarmos aqui unidos nessa escola de formação e participarmos desta graça para poder entrar e mergulhar nesse mistério de Deus. Eu quero começar com você com uma passagem que está no Evangelho de São Lucas. Isso mesmo, Evangelho de São Lucas, se você pode, abra aí sua Bíblia, se não, preste muita atenção porque essa passagem hoje vai ser fundamental para que a gente entenda o desenrolar desta formação. Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 19, diz: a seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está junto de mim. E aqui, Jesus vai continuar falando um pouco sobre a entrega que ele vai sofrer. O principal que eu quero me deter com você é: Jesus dá uma ordem. Ele não disse, comemorem isso. Ele não disse, quando der, façam isso. Ele disse uma ordem. Lembre-se disso. Ele disse uma ordem. Fazer isto, que está no imperativo. Ele ordenou. Fazer isto em memória de mim. Aquilo que nós estamos vendo no versículo 19. Jesus ele dá uma ordem, e essa ordem é a ordem para que este mistério seja celebrado. Fazer isto em memória de mim. Esta ordem, ela se torna presente para todo sempre. A partir de agora, Jesus dando esta ordem, nós temos a missão enquanto igreja, enquanto sucessão dos apóstolos, a colocar isso em prática. Para que a gente possa responder o que é a Santa Missa, a gente precisa colocar essas bases que são muito importantes para que a gente possa chegar a uma compreensão. Nós não queremos dar uma resposta pronta. Dizer, a missa é a atualização, a missa é a presentificação do sacrifício de Cristo. Isso não seria suficiente. Isso é uma resposta plausível? Sim, com certeza. Mas nós queremos aprofundar nesse mistério. Nós queremos ir mais a fundo nesse mistério para poder beber quase que do coração de Jesus sobre a Santa Missa. E é por isso que essa passagem se torna tão fundamental para nós no início dessa formação. Porque nós já entendemos uma ordem do Senhor. O Senhor que dá uma ordem. E aí você poderia me perguntar, mas irmão Tarcísio Maria, tem alguma outra passagem da Bíblia que nós podemos ver e ali, numa leitura, num estudo básico, perceber, nossa, aqui está falando sobre a Santa Missa? É claro que sim. Uma das passagens mais antigas que fala sobre o mistério da Santa Missa é a passagem que está em 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti.
Na noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto, lembre-se, a ordem do Senhor, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Olha o que São Paulo está nos dizendo. Essa carta de São Paulo ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo, apenas 25 anos após a última ceia. E pensar que São Paulo está nos levando ao mistério mais profundo que a Santa Igreja hoje experimenta. Aquela frase inicial que disse a você se torna agora muito importante. Quando dizia Santo Tomás de Aquino para nós: se o homem conhecesse o mistério da Santa Missa, morreria de amor. E é isso que nós estamos querendo descobrir. Querendo descobrir esse mistério de amor através da Sagrada Escritura, através dos documentos da Igreja, através dos livros que vão nos acompanhar e, sobretudo, Santa Missa, Mistério da Nossa Fé, esse livro que será o carro-chefe da nossa formação, da nossa escola de formação. Por isso, essa passagem de São Paulo é tão forte. Ele está dizendo, depois de 25 anos que a última ceia foi celebrada, 57 depois de Cristo, ele escreve: a Santa Ceia, o mistério da Santa Missa, de fato, olha como ele diz, de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. E aí ele começa a narração desse mistério. Essa é a beleza da nossa tradição apostólica. Imagina que aquilo que nós fazemos na Santa Missa, aquilo que você vê o padre fazer enquanto subir ao presbitério, oscular o altar, fazer o sinal da cruz, tudo isso foi sendo construído, tudo isso foi sendo preparado para que você, quando chegasse no mistério da Santa Missa, pudesse experimentar o mistério do Calvário. E aqui algo também muito impressionante. Na Santa Missa, todos nós participamos do sacrifício incruento de Cristo. O que é que significa isso? Significa que todos nós estamos unidos ao sacrifício de Cristo, participamos do sacrifício de Cristo, que isso será mais aprofundado nas próximas aulas, mas agora entender o seguinte: todos nós participamos do Calvário. E incruento é justamente isso, não vemos o derramamento de sangue, mas ali acontece de maneira atual, ali se atualiza, está em ato o sacrifício de Cristo incruento. Por isso, o mistério da Santa Missa é algo extraordinário. Ele nos conecta do Calvário à segunda vinda de Cristo. Porque é justamente isso que São Paulo nos diz. No finalzinho do versículo 26, ele diz assim: até que ele venha, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. Lembra daquele trecho da Santa Missa que nós respondemos no final da consagração, quando diz assim: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição? Vinde, Senhor Jesus. Essa resposta nossa está inteiramente conectada com essa passagem de São Paulo e com aquilo que a Igreja está nos ensinando hoje. Proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, a Santa Missa nos conecta do Calvário, Jesus no Calvário, a sua segunda vinda. A segunda vinda que nós não sabemos quando será, mas que a cada Santa Missa, cada mistério da Eucaristia, nós somos preparados para essa graça. Nós somos unidos a Cristo no sacrifício da missa para esperar ansiosamente a sua segunda vida. E se há dúvida de que isso é real no nosso coração, na nossa vida, porque talvez você tenha feito a sua primeira Eucaristia há muito tempo e nem lembra das formações que você teve sobre a missa, sobre os sacramentos, sobre a igreja. E talvez não tenha sido nenhuma formação tão substanciosa que você pudesse lembrar na sua adolescência, na sua juventude e até mesmo na sua vida adulta. Por isso, essa escola de formação quer trazer para você a visão do mistério por inteiro da Santa Missa. E aí talvez você possa se perguntar: será que o que acontece lá é realmente verdadeiro? Teria alguma prova que eu pudesse olhar e dizer: não, isso que acontece lá é verdadeiro?
Agora eu não tenho mais dúvida. Não são somente a Sagrada Escritura, o ensinamento, os documentos, mas agora o meu coração acredita que ali acontece alguma coisa. Para isso eu quero contar para você, um pouco mais à frente, quero ler para você um pouco dessa história de algo que aconteceu no século VIII. Isso mesmo, vamos voltar um pouco mais atrás, numa pequena cidade da Itália chamada Lanciano. Lá em Lanciano aconteceu um dos maiores e mais extraordinários milagres eucarísticos. Antes de entrarmos propriamente dito no milagre, eu quero que você veja o livro do padre Woodruff que estamos trabalhando. É justamente esse livro, Mistério, a Santa Missa, Mistério da Nossa Fé. Aqui está o meu, que nós vamos começar a lê-lo do prefácio e assim fazer alguns comentários necessários para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a Santa Missa. Antes de entrar no Woodruff também, Padre Pio dizia o seguinte: seria mais fácil que o mundo vivesse sem o sol do que sem a Santa Missa. Imagina a grandiosidade dessa frase, porque às vezes nós escutamos e não meditamos na grandeza que está envolvido ali naquele mistério de uma única frase. Uma única frase pode dizer para nós muitas coisas. E quando o Padre Pio diz isso, seria mais fácil que a terra existisse sem o sol do que sem a missa, imagina isso. Pensa nisso agora, se você está fazendo alguma coisa, para só um pouquinho e pensa. O sol é a luz, é a vida. A vida na terra, nós precisamos do sol para que as plantas possam existir, para que as coisas possam acontecer. É puramente necessário para a nossa vida existir o sol. E o Padre Pio diz isso. Seria mais fácil que a terra existisse sem o sol do que sem a Santa Missa. Porque ele é um homem que compreende a profundidade do mistério que é celebrado no altar. E é isso que você vai aprender. A profundidade do mistério que é celebrado no altar de Deus. Quando ele diz sem o sol, é justamente isso. Sem a luz, sem o calor, sem a vida. E para ele, a missa é mais necessário do que o sol. É claro que isso é uma frase metafórica que nos leva a entender a grandiosidade do mistério da Santa Missa. Mas isso é grandioso. Pensar que ele é capaz de dizer que a existência do mundo seria mais possível sem o sol do que sem a Santa Missa, nos faz entender o que está encerrado naquele mistério. O que tem ali quando o padre sobe ao presbitério e começa aquela celebração, que é tão profundo, mas tão profundo, que se a gente não perceber, se nós não adentrarmos neste mistério, as coisas vão passar despercebido. Ainda um outro santo nos ajuda a meditar sobre esse mistério. E é claro que você com certeza conhece. É a Santa Teresa de Calcutá. Você sabe que Santa Teresa de Calcutá viveu por muito tempo recolhendo os enfermos das ruas, os moradores, ajudando, dando o suporte necessário. E ela dizia o seguinte: quando não consigo ir à missa, sinto que falta algo essencial no meu dia. Você já passou por isso? Quando você, por exemplo, tem costume de ir à missa diária e pela manhã você não conseguiu participar da missa, parece que o dia ainda não começou. E é justamente isso que ela fala para nós. Olha que bonito. Quando não consigo ir à missa, sinto que falta algo essencial no meu dia. Como se o dia não tivesse começado. O dia parece não ter começado se não formos à missa. Ela governava, nós sabemos, centenas de irmãs. A sua obra de caridade que era tremenda. Mas ela diz para si mesma, sem a missa não tinha forças para nada. Sem a missa parece que o dia não tinha começado. Sem receber o Senhor. Porque a missa é justamente essa profundidade do encontro da nossa alma com Deus. E é por isso que também no decorrer dessas aulas nós vamos aprender como nos preparar, como estar devidamente pronto para receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Tudo isso para que o nosso coração possa mergulhar no mistério. A intenção é essa, mergulharmos no mistério da Santa Missa. Um outro homem que nos ajuda a perceber a grandiosidade desse mistério é São João Paulo II. Diz os estudiosos de São João Paulo II que ele era um homem apaixonado pela Eucaristia.
Em algumas visitas apostólicas, ele costumava visitar as capelas para rezar um pouco na capela, dedicada ali a alguma oração ao Santíssimo Sacramento. E em uma das suas viagens, tentaram, em um corredor que tinha acesso a alguma capela, tentaram fazer com que ele não entrasse, porque geralmente quando ele entrava numa capela, ele demorava muito. E aí, quando ele passava por esse corredor, tinham vários seguranças no corredor, para fazendo ali a segurança do Papa, e aí quando ele passava nesse corredor, ele parou, olhou para uma porta, e olhando para a porta ele disse, tem algo aqui. Quando ele abriu a porta, era a capela. E ele teve que parar um instante lá para fazer a sua oração. Percebe a ligação do coração daquele que ama de fato a presença de Jesus na Eucaristia? Que consegue sentir a presença do Deus vivo que está presente nos tabernáculos da nossa igreja. Por isso, São João Paulo II ele vai dizer o seguinte, no livro que ele escreveu, Dom e Mistério. Ele diz essas palavras. A celebração da Eucaristia não é só o dever mais sagrado. Já é um dever sagrado, mas não é somente isso. Mas, sobretudo, a necessidade mais profunda da alma. Você já parou para pensar nisso? A celebração da Eucaristia que nós vamos aprender, que nós vamos passar nessas aulas, não é somente uma série de rubricas, uma série de coisas que devemos cumprir, letrinhas vermelhas que devem ser feitas, gestos para lá e para cá. Não. É a necessidade mais profunda da nossa alma. É a necessidade mais profunda da sua alma. E aqui, enquanto eu preparava este momento para conosco, eu pensava o seguinte, aquele salmo que diz, Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz, minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Aqui está o mistério da Santa Missa. Quando nós entramos numa igreja, nós estamos entrando no coração de Jesus. E o nosso coração sedento em se encontrar com Ele de maneira verdadeira, na hora da comunhão, nós nos preparamos para isso, para que esse encontro de fato aconteça. Por isso, agora, eu quero entrar com você nesse livro que fala justamente no prefácio do que a gente vai experimentar, do que nós vamos ver nesse livro do Padre Woodruff. E enquanto também preparava, lembrei de algo interessante, trazendo São João Paulo II. No ano passado, tive a graça de estar em uma das audiências gerais do Papa Leão. E nessa audiência ele falava sobre a oração. Num dado momento ele disse, a oração é como o respirar. Isso ficou como o ponto mais importante da audiência. A oração é como o respirar. Imagina que o respirar, você respira, você nem conscientiza que está respirando. Você vai vivendo ali o seu dia e nem lembra, nossa, respiro. Isso de fato quase nunca acontece. Mas pensar que a oração é quase a necessidade do nosso respirar. Ele assemelha a oração a isso. A oração é colocada como algo puramente necessário para que nós possamos nos encontrar com Deus. Por isso que a missa também é uma oração. É a oração, a maior oração, o maior culto que a igreja faz a Deus. É a oração. Nenhuma oração se compara ao profundo mistério que é rezado na Santa Missa. Por isso, entrar agora nesse livro com essa consciência vai ser muito importante para que você possa entender esse mistério que vamos mergulhar. Este livro, de maneira muito geral, ele foi escrito por esse pároco alemão, Francisco Rudolph, que viveu nos anos de 1912 a 1995. E ele não é muito famoso, talvez você não encontre muita coisa sobre ele, mas mesmo não sendo tão famoso, ele ajudava muitas pessoas a viverem esse mistério da Santa Missa. Deus concedeu a ele esta graça, a graça de poder conduzir as almas a viver de maneira mais profunda esse mistério. Este livro, ele tem também um imprimatur, que é uma aprovação oficial da Igreja. Então, este livro está fundamentado, não tem erros teológicos, estamos bem fundamentados para que a gente possa viver essa experiência de maneira profunda. E é claro, como falei, nós vamos passar
pelos ensinamentos da igreja, por encíclicas, por documentos que vão nos ajudar a beber um pouco mais, de maneira mais substancial, de ensinamentos mais profundos daquilo que a igreja fala sobre a Santa Missa. E agora eu quero convidar você a entrarmos de fato nesse mistério, a começarmos pela leitura do prefácio. Se você adquiriu o seu livro, estamos na página 15 e juntos vamos ler um pouco desse prefácio para que você possa entrar e mergulhar nesse mistério. A Santa Missa é o grande mistério da nossa fé. Nela, o sacerdote, como outro Cristo, através de sinais sagrados e visíveis e das palavras sacramentais, torna presente os mistérios da nossa salvação, para, por meio deles, introduzir a nós, peregrinos, mais e mais no reino dos céus e nossa pátria verdadeira. Este primeiro parágrafo traz para nós alguns pontos interessantes. Primeiro deles, o que é esse grande mistério da Santa Missa? Ele não é um mistério qualquer. Não é uma coisa que nós podemos responder facilmente. Não é uma coisa que uma pequena frase pode nos saciar. É claro que a pequena frase pode sim envolver um grande mistério. Mas o grande mistério da nossa fé não é um mistério qualquer. Ele é um mistério central. Aquilo que é a necessidade mais profunda de todo cristão católico é a Santa Missa. O eixo em torno do qual gira toda essa vida cristã. Por isso, é um mistério que nós devemos nos aprofundar e conhecer para que a nossa participação seja ativa, de maneira que nós participamos conscientemente do que está acontecendo. O sacerdote, olha que bonito, ele se torna um outro Cristo. Isso é um mistério profundo. O sacerdote se torna um outro Cristo. Em uma reflexão mais de outros livros, lendo, dizia que o sacerdote, quando ele sobe ao presbitério, Cristo entrega o seu coração a ele. E naquela hora, as mãos são do sacerdote, a voz é do sacerdote, o corpo, tudo isso é do sacerdote, mas Cristo por inteiro vai utilizando do sacerdote. Isto é, o sacerdote se torna outro Cristo, ao passo que as mãos se tornam as mãos de Cristo, a voz se torna a voz de Cristo, as orações, tudo isso por uma união tão profunda do sacerdote com Cristo. Por isso, o sacerdote se torna um outro Cristo. O padre, veja bem, ele não representa, não é uma representação como um personagem ou como um ator, alguma coisa nesse sentido. Mas ele se torna o Cristo. É o próprio Cristo ali, ele age na pessoa de Cristo. Aquilo que nós ouvimos no latim, in persona Christi, na pessoa de Cristo. E Cristo começa ali, ele mesmo, a oferecer o sacrifício, a ser a oferenda do sacrifício e tudo que nós vamos aprofundar nessas aulas da Escola de Formação. Por isso, grave isso no seu coração. O sacerdote no altar, o sacerdote quando sobe para celebrar o mistério da Santa Missa, é o próprio Cristo que fala e que age por meio dele. O próprio Cristo. Por isso, sendo um mistério tão grandioso, nós precisamos aprofundar o máximo que der da nossa capacidade para poder entender e desejar viver esse mistério com todo o nosso coração. Quando ele diz, é um momento interessante quando ele diz assim, torna presente os mistérios da salvação. Aqui, no nosso prefácio. O sacerdote, ele torna presente os mistérios da nossa salvação. Não é uma recordação somente, ele torna presente. Se presentifica ali. O Calvário não é um passado na missa, ele se torna presente. Aquilo acontece mais uma vez. Por isso, quando dizemos que a missa ela é essa atualização, ela se torna ato, está ali presente agora. Dom Henrique Soares tinha uma frase muito interessante quando ele ia falar sobre isso. Ele gostava de dizer que a missa é a presentificação, porque se faz presente, ali está presente o mistério do Cristo. E olha que continua o nosso prefácio. Através de meditações e figuras, tenta-se neste livro esboçar este profundo encontro com Deus e o mundo celeste, que a Santa Missa nos proporciona. Tudo, porém, não passa de fragmentos
uma vez que o homem, quanto mais se esforça de aproximar-se da realidade sobrenatural, tanto mais experimenta os seus próprios limites. E aqui, algo importante para nós. Nós temos os nossos limites. Woodruff ele está certo em dizer isso. Tem uma humildade extraordinária aqui neste parágrafo. Uma humildade extraordinária que a gente entende que nós vamos sim nos aproximar de um mistério, mas temos as nossas limitações. Talvez não vamos compreender tudo, a grandiosidade, todos os mistérios, todos os atos, mas a intenção desta escola de formação é, pelo menos, fazer com que nós cheguemos perto do mistério com mais consciência. Por isso ele diz que o que ele vai escrever são apenas fragmentos. Fragmentos de uma realidade sobrenatural que acontece em todo o sacrifício da missa. Porque essa realidade, a realidade da missa, ela é tão grande que nenhuma palavra humana consegue juntar, consegue abarcar, consegue dizer, não, isso é suficiente. Não consegue. É um mistério grandioso. Um mistério que, ao passo que nós formos passando pelas páginas, entendendo o que ele está querendo nos passar, nós vamos enriquecer a nossa participação na Santa Missa. Mas ele diz algo interessante também. Esses fragmentos, que ele vai nos ajudar a entender, vai ser como luzeiros. Luzes que vão nos ajudar a compreender esse mistério. E isso que nós vamos fazer, que nós vamos entender, vamos fazer tudo isso juntos, sem dúvida. Ao passo que nós vamos entendendo isso, nós vamos ajudando talvez a pessoa que você conhece, enviando este vídeo, outra pessoa que talvez está distante da missa porque não entendia as coisas e você lembrou e vai enviar esse vídeo também, porque a intenção é justamente essa, nos fazer mergulhar no mistério que muitas vezes participamos com frequência, mas não conhecemos a sua profundidade. E o padre ele continua, ainda naquele mesmo segundo parágrafo, dizendo o seguinte: o fragmento, contudo, tem pontos luminosos, capazes de oferecer também a nós acesso ao grande mistério da nossa fé. Isso que nós estávamos falando há pouco, o santo sacrifício da missa. Estes fragmentos vai ser justamente isso, os luzeiros que vão nos apontar o mistério que estamos celebrando. Uma participação, como ele está dizendo, uma participação sempre mais íntima desse mesmo mistério. Uma participação mais profunda desse mistério. No outro parágrafo ele diz assim: não é possível, e ele já esclarece isso, não é possível de uma só vez tornar atual todo este mistério em nós. Procuremos, porém, com o auxílio maternal da Santíssima Virgem, testemunho ocular do sacrifício de Jesus e a assistência dos nossos santos anjos da guarda, ávidos de prescrutar os mistérios de Cristo, penetrar, primeiro meditando, depois vivenciando. Olha que interessante. Duas coisas importantes para nós. Primeira coisa que ele propõe, a meditação. Segunda coisa que ele propõe, a vivência. A escola de formação vai ajudar você a meditar nesses mistérios, a tentar chegar mais próximo desse mistério. Ao passo que quando você for para a participação, já será diferente. Somente hoje, em você ter assistido este vídeo, essa escola de formação, a sua participação já será diferente. Porque você já está se abrindo ao mistério que está envolvido dentro da Santa Missa. Por isso, não é só saber mais sobre a missa, saber mais alguma coisinha, saber isso ou aquilo, mas viver a missa. E viver a missa depende justamente disso. Ao passo que nós meditamos, depois vamos vivenciar. E essa meditação passará por conhecimentos que você vai adquirir. O conhecimento vai chegar à sua consciência e aí nós vamos viver melhor esse mistério. Esse conhecimento que, o que o padre faz nesse momento? O que devo fazer nessa hora? Esse conhecimento vai chegar à sua consciência e aí você vai discernir. Se eu fizer, a minha participação será melhor nesse mistério.
E é claro que isso transborda na sua vida. Necessariamente, quando você participa do santo sacrifício da missa, de maneira que o seu coração está mais ligado àquele mistério, a sua participação é mais viva. Ela transborda. E para lhe ajudar a entender um pouco isso, eu trouxe uma frase, não seria uma frase, mas um pequeno parágrafo, quando São João Crisóstomo, ele exorta os fiéis dessa participação. E olha como é bonito. Ele diz assim: é necessário sair daqui como de um lugar sagrado. O nosso coração já está elevado no mistério. Como se descêssemos do céu. Como uma atitude mais modesta, como de verdadeiros amigos da sabedoria. De modo que a mulher que vê voltar da Sagrada Assembleia o seu marido, o pai que vê o filho e o filho que vê o pai, o servo que vê o patrão, o amigo que vê o amigo, compreendam de maneira completa, compreendam todo o alcance da vantagem que daí recebemos. Olha que coisa linda! Quando você participa de uma missa e você participa com o seu coração cheio, entendendo pelo menos em partes o que está acontecendo, a sua participação será mais ativa, você vai participar melhor e quando você sai da igreja, as pessoas olharão para você e vão perceber: existe algo diferente nele. Existe algo diferente naquela pessoa. E poderão até mesmo perguntar: o que aconteceu com você que você está tão diferente hoje? Aí você vai dizer: eu participei da Santa Missa. Eu não só estava lá de corpo presente, mas eu participei do mistério. Participou no sentido de eu entendi o mistério. Eu estava envolto no Cristo e o Cristo em mim. E quando eu comunguei foi a hora mais especial. Foi a hora que eu entendi, Ele veio para mim. É isso que São João Crisóstomo está nos ajudando a entender. Quando uma esposa vê o esposo retornar da missa, quando um filho vê o pai e o pai vê o filho, nós precisamos transbordar. É isso que também o Padre Rudolf está nos ajudando. Transbordar na nossa vida esse mistério. E o principal ponto para que nós possamos perceber a eficácia de uma pessoa na participação da missa é a caridade. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, como vimos, um pouquinho mais à frente, depois do capítulo 11, lá no capítulo 13, quando ele fala sobre a caridade, ele diz: eis que vos apresento um caminho que ultrapassa todos os outros, a caridade. Por isso que um fiel, quando participa de maneira ativa, completa, consciente na Santa Missa, é uma participação que leva frutos de caridade para as pessoas que ele conhece, no seu dia a dia, nas coisas que faz. Continuando aqui com o Padre Rudolf, o Padre Rudolf vai dizer o seguinte para nós: o conhecimento da Santa Missa, porém, não pode ser apenas um enriquecimento intelectual, mas deve levar-nos a uma participação sempre mais íntima deste mistério e conduzir-nos à sua vivência em nossa própria vida. É isso que eu estava falando para você. Não basta somente entender, ter conhecimentos intelectuais sobre a Santa Missa, entender uma coisa ou outra. Não. A participação frequente da Santa Missa vai nos ajudar a viver de maneira diferente. Porque as pessoas esperam isso. Você sabe disso. Talvez você conheça alguém, ou alguém, você até mesmo já tenha falado isso para alguém, ou alguma coisa do tipo, de falar assim: nossa, mas é da igreja e faz essas coisas. Eu tenho certeza que isso já aconteceu em algum momento. Olhar para a pessoa e dizer: nossa, mas é coroinha da missa e está fazendo isso. Por quê? Porque se nós participamos de um mistério tão sagrado, a nossa vida também deve ser um exemplo para as pessoas. Por isso não vamos somente entender de maneira geral o que é que significa, mas vamos pela meditação, como nós vemos, e pela vivência, dar um testemunho de vida. Um testemunho de vida concreto. Eu participo da missa
e eu vivo no meio das pessoas, na sociedade, no meu trabalho, na minha família e vivo também de maneira coerente. Para nos ajudar um pouco com os documentos da igreja, aquilo que ela diz, eu trouxe um ponto da introdução, da instrução geral do Missal Romano, que diz, no número 1, que a Santa Missa é o centro da vida cristã. Diz assim: a celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus, ordenado hierarquicamente, é o centro de toda a vida cristã, para a Igreja Universal, diocesana e paroquial, e para cada fiel em particular. Perceba que ele diz, não é um dos centros, mas é o centro. Essa celebração é o centro da vida cristã. Se é o centro, tudo parte daqui. Tudo parte dessa celebração. E tudo retorna para essa celebração. Por isso que é tão importante nós estarmos unidos e perceber que, quando precisarmos de alguma coisa, a missa é o lugar onde deveremos procurar. Procurar a Deus, procurar um consolo, procurar uma palavra, porque toda a liturgia, todas as orações vão nos inserir nesse mistério divino. Lembra que nós tínhamos falado de São Paulo? Com certeza você lembra. Quando ele disse assim, proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Vamos lembrar. 1 Coríntios, havia falado para você. 1 Coríntios capítulo 11, no finalzinho do versículo 26, quando ele diz justamente isso. Proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Isso acontece na missa. Mas nós podemos nos perguntar, será que pode alguém duvidar disso? E claro que, se facilmente olharmos ao redor da nossa casa, nós vemos que tem pessoas de outras denominações religiosas na nossa família e que não acreditam na missa. Não foram formados devidamente para acreditar nesse mistério. E nós entendemos isso. Por isso a sua participação aqui é tão necessária, para que você possa entender o mistério, viver o mistério e testemunhar o mistério. E ainda pergunto, será que alguém pode duvidar disso? Será que alguém pode duvidar que o pão se transforma no corpo de Cristo? Pode alguém até mesmo pensar que é só um símbolo? Só um símbolo, nada demais. Alguém pode pensar nisso. Infelizmente, isso acontece. As pessoas podem pensar assim. E isso aconteceu. Aconteceu quando, irmão Tarcísio Maria, pelo amor de Deus? Aconteceu no século VIII. No século VIII, numa cidade chamada Lanciano. Lá, um sacerdote ia celebrar a missa. E essa dúvida era tão grande no seu coração, mas mesmo assim, ele parou naquele instante para celebrar a missa. Uma igreja pequenininha, a igreja de São Legonziano e de São Damiano, lá em Lanciano, parado lá, foi celebrar a sua missa. Mas enquanto ele rezava as palavras da consagração, essa dúvida mais profunda ficou latente no seu peito. Será que será que esse pão realmente se tornava o corpo de Cristo? Será que esse pão, imagina ele celebrando a missa e pensando nisso. Será que não é somente um símbolo? E aquela dúvida dentro do seu coração, ele tendo que repetir aquelas palavras da consagração. E então, nesse momento, no momento da consagração, aconteceu algo que mudou a vida desse homem e que hoje é referência, essa celebração é referência para toda a Santa Igreja. O pão se transformou em carne visível. Visível, em suas mãos. O pão se transformou em carne visível. E o vinho se transformou em coágulos de sangue, que nós podemos hoje ver que se transformaram em 5 coágulos de sangue. O monge, esse sacerdote, ele ficou paralisado. Paralisado. Imagina que ele estava celebrando a missa e aquela dúvida entra no seu coração e naquele momento aquilo acontece diante dele.
o pão se transformou em carne visível. O sangue se transformou em coágulos de sangue ali, que depois foi visto que ficou 5 coágulos de sangue. As lágrimas corriam no seu rosto, é claro, né? Porque Deus, a partir daquele momento, se mostrou de maneira verdadeira, mais profunda e misteriosa para ele. E aí ele caiu em si e disse a todos aqueles que estavam presentes naquela missa: ó bem-aventuradas testemunhas, eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Imagina se isso acontecesse na sua capela, acontecesse diante dos seus olhos, acontecesse na sua paróquia, e você fosse testemunha visível, você estava ali como testemunha ocular, você viu o milagre acontecer. Olha o que ele disse para o pessoal: ó bem-aventuradas testemunhas, eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Um milagre extraordinário. Essas relíquias, elas foram levadas para estudo, foram guardadas, depois levadas para estudos. Os séculos passaram e o Papa João Paulo II, em 1970 e 1971, ele autorizou uma investigação. Foram investigadas e um professor muito conhecido chamado Odoardo Linoli, da Universidade de Siena, fez toda a análise científica e declarou algumas coisas. Por que isso é importante neste momento dessa nossa escola de formação falando sobre a Santa Missa? Para que você entenda que o que acontece ali de maneira invisível, que nós não vemos, a hóstia derramar sangue, nós não vemos isso. É um sacrifício incruento do Cristo, sim, porque não vemos este sangue sendo derramado. Mas ali acontece um mistério profundo. O corpo é transformado, o sangue é transformado, tudo é transformado no Cristo. Aquele vinho é transformado no sangue, aquela carne, ou melhor, aquela hóstia é transformada na carne de Deus, no sangue, no corpo de Cristo. Aquilo está unido, é um mistério que está todo envolvido. E é por isso que esse milagre eucarístico nos leva a entender justamente isso. Na missa essa graça acontece. Nós não vemos com os nossos olhos, mas a fé nos leva, pelas palavras do sacerdote, como diz Santo Tomás de Aquino, o tato e a vista falham, bem como o sabor. Mas quando nós ouvimos as palavras do sacerdote, isto é o meu corpo, aquilo está se tornando o corpo de Cristo. Isto é o meu sangue, aquilo está se tornando o sangue de Cristo. Por isso, como falava em 1970, em 1971, o Papa São João Paulo II deu autorização para que pudesse ser estudado esse milagre e os resultados foram publicados e nunca foram refutados. Os resultados foram esses, preste atenção. A carne é tecido muscular cardíaco humano. Impressionante. Tecido muscular cardíaco humano, o músculo do coração. Só que o mais impressionante ainda é que está em estado vivo. Está em estado vivo. O sangue é um tecido, um tipo AB positivo. O sangue sendo esse tipo AB positivo, que bate com todos os outros milagres eucarísticos que foram estudados. Sangue AB positivo. Não há nenhum agente conservante. Não existe ali, naquele milagre eucarístico, que foi realizado no século VIII, portanto, 700 e pouco, anos 700 e pouco, não existe nenhum conservante. E eu digo a você, eu estive lá e vi com os meus olhos. É algo que o nosso coração não consegue explicar. A experiência de estar diante de um milagre que perpassa os séculos e leva os corações a compreender o mistério tão profundo que acontece na Santa Missa. E após 12 séculos, os elementos estão lá, perfeitamente preservados, sem explicação científica. Eu falo a você porque li sobre esse milagre, mas eu vi.
Eu adorei lá o milagre eucarístico. Estava lá, naquele momento, não no momento em si da missa, claro, mas no momento de visita. E estando lá perceber, Deus faz milagre. E a missa é o momento mais profundo, o momento em que Deus se revela aos homens. Por isso, o que Lanciano quer nos dizer? Que quando a igreja ela professa justamente uma fé que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, isso não é uma coisa que é inventada, não é invenção da Idade Média, como alguns dizem, mas é algo que de fato acontece. É a realidade concreta e mais profunda da graça transmitida pelos apóstolos para os sacerdotes. Existe um milagre aqui. E Lucas, quando narrou essa origem, nós vimos, no Evangelho de São Lucas, Paulo confirma pela tradição. A tradição apostólica levando a verdade desse mistério que é celebrado nos altares de todas as igrejas católicas. O mistério da Santa Missa. Lucas narra a origem, Paulo narra uma tradição e Lanciano confirma com a ciência. Olha que bonito. A igreja está unida nesse mistério. E assim acontece em cada missa, em cada celebração, em cada altar, todos os dias, no altar mais distante, onde o sacerdote está celebrando talvez sozinho, acontece isso. Deus desce à terra para encontrar consolo no seu coração e na sua vida. E caminhando agora para o fim desse nosso primeiro encontro, eu quero deixar uma pergunta para você. Isso mesmo, não é a pergunta que você vai responder aí nos comentários, não. É uma pergunta para o seu coração, para que você possa pensar. Você não precisa nem responder agora, mas que você possa pensar. Se você soubesse, veja só, se você soubesse com absoluta certeza que na próxima missa ia acontecer pessoalmente isso aqui, você ia encontrar pessoalmente com Jesus, o que você faria? Como seria a sua preparação? Como você se prepararia para isso? O que você ia vestir? O que você pensaria no caminho para a igreja? Como ficaria sentado no banco? Essas perguntas nós vamos responder no decorrer do curso. Mas pense agora justamente isso. Se você soubesse com toda certeza que na próxima missa ia encontrar com Jesus, como você se prepararia? O que você vestiria? O que pensaria no caminho para a igreja? E como ficaria sentado no banco? Tudo isso vai ajudar você a participar deste mistério de maneira mais plena. E no próximo encontro, nós vamos entender um pouco mais como entrar na igreja. Os gestos, o que significa o silêncio, a genuflexão, o que seria uma venha que nós fazemos. E até lá, eu te convido a ir à missa. Já participando desta primeira aula da Escola de Formação, vá a uma missa. Vá a uma missa e pergunte: com quem estou me encontrando aqui? Essa consciência já vai levar você a uma participação diferente. E se lembra aquilo que João Paulo II disse para nós, no decorrer desta formação. A celebração da Eucaristia não é só o dever mais sagrado. É a necessidade mais profunda da alma. É a minha, é a sua necessidade mais profunda da alma. Por isso vamos, nessa escola de formação, adentrar nesse mistério e juntos louvar e agradecer a Deus por tamanha graça que é a Santa Missa. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.